Bom, vamos aqui a quarta etapa aqui do projeto GPT. O que que a gente vai fazer? A gente está usando o chat GPT para gerar um livro de ficção científica. É isso aí, um livro de ficção científica. Se você quiser acompanhar, tem um link aqui, ó, você consegue ver tudo que a gente já fez. Então, a gente usou, né, criou todo o enredo, como é que funciona o enredo, depois passou para os personagens, tem uma descrição aqui detalhada dos personagens. Depois a gente entrou na estrutura, né, e acabamos amarrando aqui cada capítulo, ou mais de um capítulo, as etapas aqui da jornada do herói. E agora especificamente, a gente vai trabalhar as sequências. As sequências eu vou trabalhar provavelmente em três blocos: primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, para não ficar muito grande o vídeo. Então, para fazer isso, a gente aciona aqui o Slack, e eu tenho dentro do Slack, eu tenho um ambiente aqui onde eu tenho um assistente virtual que está aqui, ó. E aqui tá aqui o livro usando o chat GPT. Você vai se lembrar que na última, né, quando eu estava falando aqui da estrutura, eu pedi para atuar como Christopher Vogler, e só para você se lembrar aqui, o Christopher Vogler é autor desse livro aqui, né, que é A Jornada do Escritor. Então ele vai muito a fundo nesses elementos de estrutura. Então eu vou continuar usando, né, ele como referência, e aí vamos aqui entrar nos elementos. Então vamos começar com os elementos, com o primeiro ato. O que eu coloquei aqui como primeiro ato? Né? Então, quando você começa o livro, você tem que criar aqui um gancho, né? Um gancho do que você vai chamar, ou como que você vai direcionar. Então, eu tenho aqui, ó, atue como Christopher Vogler, tal, tal, tal. Imagina que você está revendo as sequências indispensáveis de uma história de ficção científica. Sugira um gancho que introduza o protagonista e seja capaz de prender o leitor nas primeiras páginas, né? E aí eu sempre peço para se basear nesse link que eu coloquei aqui. O link é o que eu tinha mostrado antes, tem toda a história. Para quê? Para ele ler o que foi feito e não sair inventando um monte de coisa que pode ser não interessante aqui, né? Bom, vamos ver aqui a resposta. Olha só. Falou de Helena no Egito, interface holográfica, piscou, máquina do tempo, coração disparou, 3 segundos para descobrir, dedo trêmulo, as coordenadas, ofegou, 16 segundos, né? Então ele pegou uma ação aqui interessante. Vou pedir aqui, sugira uma outra. Opa, tem que botar sempre o nome, senão não vai. Sugira um gancho mais envolvente ainda. Então, vamos pegar aqui um gancho, vamos ver se ele vai conseguir fazer um gancho mais envolvente ainda, mas eu achei interessante. Mas é porque, sabe o que eu não gostei aqui? É que estava muito no início da história. Então, é por quê? Porque a pessoa começa a ler, já vai. Isso aqui acontece no início do segundo ato, né? O legal aqui é que fala de viagem no tempo, né? Se eu jogar qualquer coisa mais para frente, talvez não. Acho que eu vou ficar com esse daqui a princípio. Bom, aí o que a gente vai entender aqui? Bom, o próximo passo é entender aqui o que chama-se incidente incitante. O que é o incidente incitante? O incidente incitante, ele é um evento que vai mudar a realidade onde a Helena tá vivendo, tá se deparando, né? Então, é, vamos perguntar aqui o que aconteceu, né? Então, o, coloca ela na missão que ela não esperava e não estava preparada. Vamos ver aqui o que ele vai sugerir aqui de evento incitante.
Ó, a máquina do tempo, comunicador, estou vendo algo impossível, uma linha temporal, tudo, arrepio. É, acho que aqui ele zoou um pouquinho, porque o eu tenho que chamar sempre a pessoa, né? Claire, né? O evento incitante, ele vai ocorrer, o evento excitante, ele tem que ocorrer aqui no chamado para aventura. Tem que ocorrer no capítulo 3 chamado para a aventura. Ele já não conseguiu estruturar bem. Deixa eu ver se eu conseguir direcionar. Ah, tá, aqui, olhando os dados. Aí fica legal, ó, ele tá, será que era a mesma coisa? Eu acho que eu me enganei, olha, ela tá no... Tá bom, tá bom. Então esse foi o chamado para aventura. Deixa eu ver se ele cobriu todos os pontos, ó. Eu acho que sim, eu acho que sim. É, mas acho que o que não está legal aqui, ele estraga a história no seguinte sentido. É, que deveria. Será que já aqui, deixa eu ver aqui, ela não sabe, nessa aqui, ela não sabe que altera a linha do tempo. Então, aqui, eu tenho que falar para ela que o, a parte da leitura dos dados temporais, ok, vírgula, mas não pode ainda falar sobre a mudança nas linhas temporais. Melhor mencionar que o professor Henrico, né? Que é o Henrico está em perigo e corre o risco de nunca mais voltar. Ó, ficou melhor, né? Ficou melhor. Só não dá para falar que é pai, mas aí essa parte de pai depois a gente ajusta aqui na edição. Por isso que eu vou fazer em três atos, porque senão vai ficar muito conteúdo e eu quero que o segundo ato ele fale com o primeiro, né? E aqui eu já tenho um trabalho de manter alinhado. Você vê que às vezes ele não está alinhando plenamente, né? Alguma coisa não está tão explícita, talvez está aqui mais na minha cabeça, mas aqui acho que é importante essa definição, né? Mas vamos lá. Aqui agora, o que a gente está falando aqui é o próximo elemento, é o chamado. Então, eu vou introduzir aqui o Henrico Rossi, como é que ele aparece, o Lucas, que é o ajudante, o Marco, que é o interesse amoroso, as armadilhas ou uma situação que conecte o incidente à introdução de Helena,
e uma história assim negativa relacionada a Robert Doninger para já ir criando as tramas. Vamos ver aqui, né? Ó, tal, tal, tal. Acho que está legal. Lucas, assistente de pesquisa, opera, insiste em acompanhá-la. Essa parte vai ter que ajustar, porque ela não vai conseguir. Ah, não sei se seria essa parte, mas o Marco ele tem que viajar junto. Ele não pode. Talvez aqui o Marco não ficou legal, né? O Marco, então aqui, né? Com. Tem que chamar a Cláudia, né? Cláudia, com relação ao Marco, ele tem que viajar junto com eles, né? Porque se não for junto com eles, depois não vai linkar aqui na história, né? No início só pode demonstrar, demonstrar indício leve de gostar, né? Do que ele vai falar. Marco, tá ok. Manipulou os controles da mapa, sabotar a viagem de Henrique. Não sei aqui, né? Eu acho que o Doniger, o tal, 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 agora busca vingança. Essa máquina do tempo não deveria ser uma coisa tão explícita, né? Porque não deveria ser uma coisa meio sem ter muita publicidade. Então, o quê? Tal, durante a viagem. Então, aqui o Marcos ficou legal. Vou falar aqui da história então, com relação ao Doniger. Deixa eu ver o que ele falou aqui do Doniger. Também que a gente tá alterando um pouquinho o script só para ajustar, né? Ele possui uma agenda oculta que ainda não conhecemos no primeiro ato, mas ele está escondendo algo, manipulando e obtendo vários artefatos antigos, talvez via contra ah, algum instrumento, algum meio ilegal. Ver se ele vai falar aqui, se ele vai comentar o Tony. Deixa eu só ver o resto. Doni é parceiro, assumiu. ah, eu acho que sim. Eu acho que vamos ver o que ele vai trabalhar aqui, né? Valioso, motivações tal, tem exibido comportamento estranho, tal, né? Eu acho que tá, né? Pá, 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 pá. Agora, vamos pedir para ele relacionar os obstáculos, que é um pouco do que a gente vai estruturar aqui. Os obstáculos vai ser fundamental para um monte de coisa que a gente vai construir agora, né? Então, os principais obstáculos na forma de eventos, antagonistas e oponentes, né? E aqui tem a lista do que a gente vai
fazer. Então, é só mandar para ele gerar os obstáculos. Mundo comum, ó, ele está botando obstáculo por, muito bom, muito bom. É, bom, aqui para cada um tem um obstáculo. Vamos ver aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá bom, eu acho que tá uma boa relação de obstáculo. A gente precisa dos obstáculos nesse momento só até encontro, só a travessia do primeiro limiar. Esse bloco aqui é o primeiro limiar, é o bloco aqui do primeiro ato. Vamos focar nesses, né? Então agora vamos para o que a gente chama de primeira grande surpresa, né? O, deixa eu só pegar aqui o comentário. Pá, 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 pá. A gente foi até aqui. Então, agora, só pegar aqui, só voltar aqui, revendo as sequências indispensáveis. Tá, então agora a gente vai entrar aqui para fazer o problema. Qual é o problema? E esse o problema é o problema que a gente tem no primeiro ato, né? Então, vamos colocar aqui o problema. E para quem está acompanhando, todos esses prompts eu deixo aqui na descrição do vídeo. Então, é só seguir aqui que está na descrição do vídeo, né? Então, olha só. Aqui a gente está pedindo quais são as situações, né, que demonstram o poder do antagonista, dos oponentes. A primeira decisão é com relação ao obstáculo, o que pode impedir, dilema, e que estratégia, né? Então, aqui, né? Então, em loop, né? Eu acho que situações que temos poderes antagonistas. Aqui, o... Repetindo uma e outra... Seguir com... Não tem loop, não tem loop temporal. É que obstáculo que faz ele no salto... Não, só um aqui, né? Eu pedi para ela refazer. Você pode refazer considerando que só foram dados três passos, três, como é que ele está chamando aqui? Três voltas, expedições, só foram dadas, só foram executadas três expedições de volta no tempo. A primeira com Enco, a segunda que explodiu e não se sabe o que aconteceu com a equipe, e a terceira que foi a expedição Helena. Então, vamos ver se ele refaz, porque a loop temporal, né? Ó, agora ele fez, ó, sabotou a segunda, né, para pedir que ela fosse usada novamente. Está acontecendo para conservar. Ah, ficou legal, ó, agora ficou bem legal, né? Que obstáculo. Indica que a sabotagem foi muito mais séria. Ó, agora ficou legal, hein? Olha só. Marcos é ferido, deixando Helena com a difícil decisão. Ah,
dilema, se culpou, agora deve corrigir o passado, seguir na frente. Estratégia que não pode mudar o passado, mas pode moldar o futuro. Não, aqui, né? Com relação. Tá, mas acho que aqui tá ok. Acho que só tem que trabalhar um pouquinho o ponto. Então, agora são mais dois links aqui para fechar um negócio. Só que eu vou só responder aqui, né? Com relação a, ao relacionamento de Helena e Marco. Eles estão apenas flertando. Não há nada sério até a metade do segundo ato. Você dá uma arrumada nessa parte. Então, tá bom. Acho que sim, acho que ficou melhor. Depois a gente ajusta aqui quando pegar todos os elementos. Bom, agora a gente vai para um elemento chamado o desejo, né? Que diz tudo sobre motivação, né? Então, ela ainda está no que a gente chama de recusa ao chamado, né? Então, assim, que pensamento de Helena faz com que ela recuse o chamado, né? Qual o desejo primário? Aí estou falando um pouco dos obstáculos e dilemas, reflexões, né? Qual a personalidade dela nesse momento? E aí talvez pegar um pouco aqui uma história positiva com relação a Helena, com relação a Luca, o ajudante, quando que Helena se encontrou com Robert Dorninger, né? Então vamos lá. Consertar e salvar Henrique, seu mentor. Acho que tá legal. Ela acha que falhou, é, então tem essa questão, tá legal. A pupila de Henrique foi legal, pupila de Henrique, se fosse para provar que era digna. Olha, ele misturou agora, olha só como ele mistura, tá vendo? Aí tem que avisar. Cláudia, você misturou Luca, né? Lucas, ajudante, Helena, com Marco. O Marco, ele é, vou pegar aqui o título dele, historiador, estou pegando aqui nas minhas notas, né? Líder da equipe de segurança. Com Marco, né? Historiador, líder da equipe de segurança da ICT e o potencial romântico. Então, você vê que ela misturou um pouquinho,
É, uhum. Usando para liderar a segunda entusiasmada. É, pá, 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 pá. Ok, ele corrigiu. Ótimo. Então, a gente já montou aqui essa estrutura. Aqui só vai dar um pouco de trabalho para organizar, colocar em cada ato direitinho, sabe? Mas agora, só para fechar o primeiro ato, eu acho que foi bom fazer 3 vídeos, porque senão ia ficar muito poluído. E aí, quando entra também muita informação aqui, acaba confundindo a inteligência artificial. A primeira grande surpresa. O que que é a primeira grande surpresa? É a hora que ela termina o primeiro ato. Acontece uma virada e ela vai para o novo mundo, né? Então tem que ser algum evento para aceitar o chamado, né? É a hora que o Harry Potter vai para a escola de bruxas, atravessa aquele Hagrid vai buscar ele, né? Aí ele atravessa a parede e vai para a escola de bruxas. Vamos ver. Pá, 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 pá. Helena descobre o futuro não, mas manipular a favor é legal. O Henrique morreu no acidente, está preso. Isso aqui é legal. O dano irreversível à linha do tempo, não, porque a gente quer trabalhar isso um pouco mais adiante. Mas já tem aqui bastante dos elementos. Aí, só para recapitular, a gente começou aqui com o gancho, né? O gancho que prende o leitor. Depois a gente trabalhou aqui um incidente citante, né? Então, é quando você desperta para a realidade, é quando o Luke conhece o Obi-Wan Kenobi, né? Depois tem aqui o chamado, então a pessoa quer, né? Ela tem a opção de fazer a viagem no tempo, mas ela tem um monte de coisa que impede. Aí a gente listou aqui todos os obstáculos, isso já está legal e vai ser útil para as outras frentes. Eu vou colocar nos capítulos os obstáculos. Aí a gente entra com o problema, né? O problema mostra um pouco por que a pessoa não está avançando na história, o desejo, né? O desejo também corrobora isso, né? Porque o desejo ele é oposto ao chamado. Então você tem um dilema, né? Tem um dilema que é o problema, tem um chamado que é você ir para lá e o desejo ele trava, né? E aí veio a primeira grande surpresa que a gente já tem aqui. Perfeito, mais um capítulo, fazendo aqui uma análise. Esse ele não surtou, mas ele cometeu alguns deslizes. Eu até concordo que alguns talvez estava na minha cabeça, não estava tão explícito, eu tive que intervir para deixar explícito, mas ele confundiu o Lucas com o Marcos, né? Mas vamos lá, agora eu vou compilar isso daqui, deixar já arrumadinho e aí a gente volta para o segundo ato.